Está sentindo isso, porque é uma parte passiva da alma. Mas eu posso controlar com a vontade sempre, segundo os espíritos, as ações que eu tenho a partir desses sentimentos. Então eu sinto tristeza, sinto raiva, mas mesmo sentindo essas paixões, eu posso controlar as ações. Eu não preciso necessariamente sentir uma tristeza e fazer algo ruim contra a minha própria vida, por exemplo. Essas ações eu tenho controle. É aí que está a parte da moral, aquilo que depende da vontade. Então ele deixa muito claro, se eu estiver fazendo alguma ação em que eu estou nutrindo, alimentando, eu estou usufruindo através da minha vontade desses sentimentos. Então não é, por exemplo, eu tenho um sentimento de ódio, em vez de eu querer ter ações corretas e eliminar esse ódio, que aí depende da minha ação, a pessoa ela nutre, ela age com ódio, ela alimenta esse ódio. Aí ela está faltando com a caridade. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente tem essas emoções, esses sentimentos, e a gente se deixa levar por eles, a gente nutre. Inclusive, além de se deixar levar, a gente alimenta. Então, a pessoa está triste, ela procura ficar olhando para aquilo que alimenta a tristeza, assistindo, ouvindo. Ela coloca uma música triste, ela fica pensando na pessoa ou na situação que deixa ela triste. Então, a pessoa fica alimentando a causa daquilo. Esse é o problema. Isso é faltar com a caridade. Então, a gente, quando tem sentimentos assim, a gente tem que pensar quais ações que eu tenho que ter corretas, apesar desses sentimentos. Por isso que é uma luta da alma, por isso que a virtude é esforço, porque eu tenho que agir da maneira correta, independentemente dos desejos, das paixões e dos sentimentos que estejam tentando me controlar e fazer eu ter atitudes que eu não devo ter. Então, essa parte, a minha ação, a minha vontade tem controle. Então, vejam que é um item muito muito curtinho, mas ele é muito rico, né? Ele tem como, eu deixo como referência aqui, a questão 909 do Livro dos Espíritos. Depois, na segunda rodada aí de conversa, a gente trata melhor sobre isso. Agora eu passo para o José. É muito bom, né? Como o Michel comentou, é um item curto, mas que gera muitas reflexões aí para a gente poder pensar sobre esse tema importante que vem sendo tratado há algum tempo, que é o tema da caridade, né? Nessa terceira parte aí da obra que nós estamos estudando. Então é interessante a gente notar que é um item dividido em duas. A gente poderia dividir em duas partes aí, né? A primeira parte, Kardec vai falar exatamente dessas paixões ruins ou dessas paixões negativas que marcam o espírito imperfeito e que são exatamente opostas à caridade, né? No Livro dos Espíritos, eu não vou me lembrar exatamente o item, mas se não me engano é ali no capítulo 12 da Perfeição Moral, é o último capítulo da terceira parte, né, das Leis Morais do Livro dos Espíritos. Kardec vai tratar das virtudes, dos vícios, né, da perfeição moral, e vai dizer que o orgulho e o egoísmo eles são o mal radical, né? São as paixões radicais no sentido de que estão na raiz, porque eles vão dar origem a todas as outras paixões ruins. Todas as outras paixões que existem são consequências ou desenvolvimentos, ou vamos dizer assim, são outras faces, outras feições dessas duas paixões radicais que são o orgulho e o egoísmo, né? O egoísmo, a ideia do interesse pessoal, a gente vê o nosso interesse antes do outro, sempre prevalece o nosso interesse, é o amor próprio, né? Não fazer sacrifícios, não abrir mão de ver o próprio interesse em benefício do interesse do outro, né? Isso seria o egoísmo. E o orgulho, a ideia da valorização excessiva de si mesmo, né?
a supervalorização de si mesmo, da sua autoimagem, de quem você é, das suas virtudes. A pessoa orgulhosa, ela tem uma visão deformada de si mesmo, ela infla a importância própria, né? Isso é o orgulho. Então, contrárias a esses dois vícios seriam as duas virtudes, a caridade e a humildade, né? A pessoa que é caridosa, ela abre mão de certos interesses pessoais em prol do próximo. E a pessoa que é humilde, ela não fica se elevando, não fica se exaltando, aumentando sua importância do que de fato ela tem. Ela sabe do seu papel, da sua importância, busca fazer o bem, sem se preocupar em ficar se elevando, né? Então, Kardec está falando exatamente isso. Faltar com a caridade seria praticar e nutrir, como o Michel bem explicou, né, essas paixões, a animosidade. A animosidade seria... aí vocês me corrijam aí depois, mas a questão de lançar o anátema, de falar o mal, fazer o mal exatamente contra o outro, né, uma certa hostilidade, uma maledicência, né? Acho que é mais no sentido da hostilidade mesmo, a animosidade, o ódio, o ciúme e o rancor. Então, isso seria faltar com a caridade, e são marcas do espírito imperfeito, né? No grupo particular do qual eu participo, nós estamos estudando a escala espírita, a partir ali do item 100 do Livro dos Espíritos, né? E é muito interessante a classificação que Kardec faz dos espíritos. E ele vai dizer que a marca do espírito imperfeito é exatamente essa, né? É o domínio da matéria sobre o espírito, ou seja, o corpo produz, gera, instiga algumas paixões na alma, e o espírito imperfeito ele ainda não consegue, a vontade dele não consegue dominar completamente essas paixões. E por vezes elas acabam guiando as ações dos homens. E por vezes o homem ele acaba sendo levado, sendo dirigido por essas paixões. Quando na verdade ele é quem deve, a vontade do homem é quem deve dirigir, controlar essas paixões, né? Que é um desafio muito grande. O Michel lembrou aí como é difícil quando a gente sente uma paixão negativa como a tristeza. A gente sabe que existem situações que a tristeza vem e a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar, né? Por mais que a gente não quisesse senti-la, ela vem, e aí para a gente conseguir eliminar ela da nossa alma é uma dificuldade muito grande, realmente. Então ele está falando exatamente disso, né? Já o espírito bom da segunda ordem, ele é incrível. Eu tenho comentado isso no grupo. A distância que existe entre o espírito de terceira e o de segunda ordem é uma distância muito grande. A gente não precisa nem tratar do de primeira. A segunda ordem, o bom espírito, Kardec vai falar que ele não está sujeito mais a nenhuma dessas paixões. Animosidade, ódio, ciúme, rancor, inveja, mágoa, tristeza, nenhuma dessas mais. Ele tem o domínio dessas paixões, né? Embora ainda tenha influência da matéria. Mas ele tem o domínio dessas paixões, ele já eliminou essas paixões negativas. Então, uma coisa realmente impressionante, o salto que existe entre dessa passagem do espírito de terceira ordem, o imperfeito, para a segunda ordem, né? Que vai já eliminar todas essas paixões. É uma coisa realmente impressionante. E a segunda parte, Kardec é bem direto, bem objetivo, e é uma afirmação forte, né? Ele mente se diz cristão e ofende a Deus. Quer dizer, aquele que falta com a caridade, não se preocupa com isso, não se preocupa em se esforçar em domar esses sentimentos, né? E simplesmente se entrega a eles e se diz cristão. Quer dizer, é uma mentira, obviamente, que pode cair por vezes em hipocrisia, em cinismo, né?
a pessoa prega uma coisa e age de maneira completamente oposta, é muito complicado, porque pode acabar caindo aí na hipocrisia